Fala pessoal, muito boa noite. Cá estamos para mais um podcast, acompanhado dessa companhia ilustre que é o Vitor, para a gente debater aqui assuntos importantes sobre o Brasil, sobre o que está acontecendo no mundo. Nós vamos falar aqui de política, isenção de imposto de renda para pessoas, o projeto que foi votado na Câmara para pessoas com uma renda de menos de R$ 5.000. Vamos falar também da questão de Israel. É um comentário muito interessante de uma mulher judia, a Sandra, que é uma empresária brasileira, uma referência no empreendedorismo aí. A gente vai trazer o vídeo dela. Então acho que tem muito assunto importante pra gente debater. E vamos começar aqui debatendo sobre imposto de renda, antes as considerações do Vitor, claro. Calma, boa noite, Marcos. Primeiro, justificar que a gente não está sendo constante, né? Semana passada não teve, infelizmente, cá de compromisso, né? Tanto meu como problemas de viagens, né? E também do próprio Cauã, né? Sem dúvida nenhuma. Mas a expectativa agora é que a partir de semana que vem, da próxima semana, a gente toda segunda-feira devemos estar realmente a partir das 8 horas, 8h30, né, com uma variação de horário, mas passando as informações, até mesmo mostrando para a população, né, mensagem que nós recebemos e quem possa comentar, fazer um comentário com muita transparência, né? E com algum conhecimento meu. Eu jamais usei desse microfone aqui para poder defender uma coisa que eu não tenho convicção e que eu não tenho pessoas de respeito a nível jurídico, né, no Brasil, pessoas que têm conhecimento, né, na área principalmente, né, e para eu poder fazer comentários, aproveitando a oportunidade de a gente ouvir essas pessoas, né. Infelizmente, a maior parte dos brasileiros, às vezes, não tem conhecimento e passa a opinar, né? Ontem mesmo, eu assisti num programa de televisão, me parece que na Jovem Pan, eu vi um comentário a respeito dessa pesquisa que é feita hoje sobre a população brasileira, sobre a rejeição da anistia, né? É uma coisa muito simples, né? Porque como é que você pode, o jornalista ou a pessoa fazer um comentário muito importante sobre isso, né? Primeiro, 70% da população brasileira, se perguntar o que é anistia, é capaz de não saber, não é isso? Essa que é a grande verdade, não é isso? E o pesquisador ou a pessoa no telefone, ou até mesmo na internet, quando pergunta, já vai direto no assunto. Então a pessoa responde baseada em informações que saem da mídia. E a mídia, nós sabemos perfeitamente, que a mídia toda, ela não está preocupada com o nosso país. Ela está preocupada para ver uma bagunça, né? Porque você discutir, contestar realmente ministros, ex-ministros, né? E até mesmo o Fux, o ministro, que já tem alguns anos, que foi o único dos ministros que tem uma carreira no judiciário, né? E pessoa de renome na parte jurídica do nosso país, né? Vai ver que realmente não deveria nem ter anistia, não deveria ter nem condenação, não é isso? Porque um processo totalmente equivocado, e se é que houve, embora não tenha acontecido isso, jamais nós tivemos golpe sem arma, sem canivete, sem uma garrucha, sem uma espingarda, sem um machadinho, né? Um golpe que não tinha forças armadas, que não tinha líderes na frente, né? Então jamais isso aconteceu. Mas tudo bem, mas não é o caso. Depois nós vamos falar sobre isso, né? Mas certo é que, então, o Brasil é isso. Então a pessoa opina sem saber o que está opinando. Essa é que é a grande verdade. Mas é o Brasil, né? Vamos falar sobre esses assuntos em seguida, mas nessa introdução minha, a primeira coisa comentar uma coisa. Nós tivemos uma vitória, vamos falar de futebol. A seleção brasileira teve contra a Coreia do Sul uma vitória fantástica de 5-0, né? Mas o time é fraco, não é tão fraco assim também não. Me parece que eles jogaram já com o Japão, que derrotou o Brasil hoje, com um resultado completamente diferente, né? E hoje, infelizmente, nós tivemos uma derrota de 3-2, depois do Brasil estar ganhando. Claro que houve aí duas falhas, né? Uma do zagueiro, que é do Cruzeiro, que ele
teve praticamente tropeçou, né? Uma falha que é normal. Duas falhas do Fabrício Bruno. Gol contra também. Pois é, não, mas a primeira foi uma falha, não falo nem falha, foi uma pessoa que às vezes ele vai numa bola, no caso de gramado, ele pisa em falso e aconteceu o que aconteceu no primeiro. Uma falha que jamais aconteceria em várias outras partidas, né? É capaz do Fabrício nunca cometeu uma falha dessa como aconteceu hoje, principalmente na seleção. E outra também, uma bola que foi lançada na área, ele tentando, que não tinha outra saída, ele tinha que tentar tirar a bola, não é isso? Bateu no pé, entrou. Bateu no pé, entrou. Mas tudo bem, perdeu 3-2, eu acho que essa derrota foi muito importante para não ficar naquele entusiasmo do 5-0, né? Sinal que tem muita coisa para ser feita na seleção brasileira. O treinador é um treinador de renome, mas tem que trabalhar muito, né? E nós temos vários jogadores aí que podem fazer um bom trabalho, sem dúvida nenhuma, a favor do país na parte de futebol, né? Isso, embora um futebol também que deixa muito na parte administrativa, né? Deixa muito a desejar. E eu falo muito isso porque, imagine só, gente, o presidente da CBF é um ilustre desconhecido, uma pessoa lá de um estado que nem time, nem na seleção, nem disputando campeonato nacional não tem, o cara vem de lá para dar palpite aqui, quer dizer, não tem nada contra a pessoa, mas, pelo amor de Deus, é brincadeira, né? O futebol brasileiro é uma piada, não só o futebol, o brasileiro está todo ele apodrecido, em todos os setores, infelizmente, né? Todos os setores estão a podridão, a um desencontro de trabalho, uma coisa louca, mas tudo bem. Um outro assunto que é triste, né? Perdi mais uma vez, eu perdi um amigo, né? De infância, de olímpico, de futebol de salão, de futebol de campo, né? De adolescência, que foi o Aloysio Wardi, que na ocasião da juventude, da idade de criança, nós brincávamos muito, né? Ele, São Miguel, Dona Nenzica, né? Ele tinha apelido de Aloysio Cauinha, tá certo? Cauinha, né? E foi um grande amigo que eu tive e, infelizmente, acho que já vinha com algum problema de saúde, mas estava andando, estava normal, veio a falecer, né? Mas é a vida, né? Chega numa certa idade, chega um momento, sempre tem uma desculpa, né? Mas foi descansar, não sofreu, podemos dizer assim, mas que Deus o tenha e que a família realmente entenda os filhos, né? Que são 2 filhos. Ele tinha uma esposa maravilhosa que gostava demais de mim também, né? Pessoa fantástica, já faleceu já há alguns meses, ou parece que um ano, não sei. O tempo passa tão rápido que não está dando para você saber se tem um ano, se tem 2, ou se tem só meses, essa é a verdade, né? Mas acho que assim, então fica essa em nome do nosso podcast, essa palavra de conforto, de respeito e até mesmo de elogiar. A Luísa foi uma pessoa fantástica, maravilhosa e amigo, né? Sem dúvida. Mesmo às vezes eu tenho que pagar título no cartório, né? E ele cobrava uma taxa lá, eu falo, pô, Luiz, pelo amor de Deus, tá caro demais, mas é a lei, né? Você já viu, né? Mas tudo bem. Mas é isso aí, vamos rodar, vamos trabalhar, vamos falar. Eu tenho mais compromisso hoje, mais tarde, né? Então vamos firme, né? Isso é muito importante. É isso aí, Vitor. Então vamos começar debatendo aqui isenção de imposto de renda. Eu acho que o Gilson, que é o vídeo que a gente vai trazer, é um dos deputados mais competentes da Câmara dos Deputados. É um deputado novo, salvo engano, de Santa Catarina ou do Rio Grande do Sul. Mas ele fala com muita propriedade, sobretudo quanto à economia. E aí nessa entrevista ele vai comentar um pouco sobre quem é o prejudicado realmente com a isenção de imposto de renda para as pessoas que ganham menos de 5 mil reais. Se você pegar o histórico, a tabela já está defasada há mais de uma década. E se corrigir o valor que hoje é isento 10 anos para cá, a gente alcançaria o valor de R$ 5.200. Então, nada mais está se fazendo do que corrigindo, conforme a inflação, o que já era isento há 10 anos atrás. O governo diz que tem um custo, um déficit, que precisa ser compensado, que é, na verdade, o deslocamento de carga. O governo está escolhendo uma outra vítima para tributar. Você quebrar a perna do corredor mais rápido, punir o sucesso, não é a forma mais justa de fazer essa compensação. Eu não concordo com a expressão, Gilson, mas se foi isso, ótimo, porque quem era a vítima antes? Quem ganhava 5 mil reais. Quem é a vítima agora? Quem ganha mais de 100 mil reais. A gente até concorda em deslocar a vítima, mas eu quero que a vítima, conforme a minha proposta, seja a Janja, seja o Congresso. Qual é a minha proposta de compensação? Reduzir despesa. Ah, Gilson, mas todo mundo fala em reduzir despesa da onde? Na minha proposta eu digo aqui, fim de escalonamento de supersalário, teto de diárias e passagens durante crise fiscal, teto para publicidade ao governo federal durante crise fiscal, teto para emendas de comissão do Congresso Nacional, um teto para fundo partidário eleitoral, alienação de metade das participações acionárias do BNDES, 1/3 por ano. Lembra aqui que tem 450 estatais no Brasil, a maioria dando prejuízo. A solução passa por deixar o recurso em qualquer pessoa que seja na sociedade, mesmo que seja mais rica, porque
Porque eu prefiro que o dinheiro fique no mais rico do que nos políticos. Quando vai para os políticos, você suga o recurso da sociedade, que no final das contas é diluído para todo mundo. Se você deixa na sociedade, inclusive no super rico, o que o super rico faz? Ele compra mais uma máquina, ele compra mais um terreno, ele constrói mais um galpão, ele contrata gente, ele aumenta o salário, gera concorrência, os produtos ficam mais baratos, tem mais oportunidade para todo mundo. O segredo do sucesso não está em retirar os recursos da sociedade. O segredo do sucesso está em deixar os recursos na sociedade. E o governo, ele deveria sim trabalhar com cinto apertado. E não cada vez que ele cria despesa, não dá certo ou não entrega, ele cobra mais tributo da sociedade. Bem, parece que é o deputado Gilson, né? Do sul do Brasil, né? E ele fala uma coisa de uma importância, gente, muito grande. Primeiro, tem essa propaganda aí a respeito daquilo do Lula, que na campanha ele prometeu isentar para pessoas que tivessem um salário superior a 5 mil reais. Muito bem. Só que esquece o seguinte, quando o Bolsonaro assumiu o governo, ou até mesmo na campanha também, ele fez essa promessa. Mas por que não conseguiu cumprir? Porque só 800 bilhões de reais ele teve que entregar para a população brasileira em razão da Covid. Então como é que ele ia fazer uma gracinha dessa, né? Onde nunca teve na história do Brasil, ou do mundo, podemos dizer assim, né? Uma crise provocada por uma pandemia, onde o mundo todo pagava um preço altíssimo e a população estava pagando por isso. Então, jamais essa promessa do Bolsonaro, que foi lá atrás, poderia ser cumprida em razão de quê? E mais importante é o seguinte, muito mais que essa isenção, o que vai de 10 ou 12 ou 15 bilhões de reais, o Bolsonaro distribuiu dinheiro que não era dele, não, deixar bem claro, do Tesouro, para o Brasil todo. Saúde, educação, municípios, estados. Os municípios do Brasil, brasileiros, nunca tiveram uma situação tão confortável como na época do Bolsonaro, em razão desses 800 bilhões que foram gastos para não deixar o país ter uma massa enorme de desempregados, uma série de outros problemas, tá certo? Então é importante chamar a atenção. Quando eu falo município, sabe por que eu falo isso? Porque eu estava na prefeitura e mais ainda, eu era presidente de associações, tanto da Grambel como também das associações dos municípios mineradores de Minas e do Brasil. E eu, na entrega dessas associações, eu fiz um pronunciamento juntamente no Palácio, na cidade administrativa, onde o governador de estado dizia isso, que com certeza o melhor, nenhum prefeito, não somente de Minas como do Brasil, poderia fazer qualquer tipo de reclamação ou não reconhecer o trabalho tanto do Bolsonaro como do governo Zema em razão do que nós vivemos durante aqueles 4 anos do Covid. Além da Covid, nós tivemos um problema mais sério em Minas Gerais, que foi mais de 10 bilhões de reais que o governo Pimentel, tá certo, deixou de repassar para os municípios de Minas Gerais. Pois bem, então, essa fala do Gilson, né, ela é muito importante, gente, porque é bem provável que as pessoas, em razão dessa mídia, que ela realmente ela não tem muita responsabilidade, ela tem, com raras exceções, não quero generalizar de forma nenhuma, né? Nós temos jornalistas que a gente merece até o respeito nosso, né? Alguns, né? Tanto da Band como da própria Jovem Pan, não é isso? Do SBT, né? Nós temos jornalistas aí que realmente têm um compromisso com o brasileiro, né? Mas a maioria dos outros, infelizmente, não passam, não transmite a verdade para o povo brasileiro. Ou melhor, não mostra o que é real, o que acontece no nosso país. Então, mais uma vez, tem que cumprimentar o Gilson, né? E dizer, gente, esse benefício que está sendo dado agora para os que têm salário de até 5 mil reais, tá certo? Isso era para ter acontecido em 2010, 2011, que foi prometido isso. No governo de quem? No governo do PT. No governo de quem? Do Lula e também da Dilma, sem dúvida nenhuma.
Essa que é a grande verdade, tá certo? Então é bom chamar atenção para isso, para que mais uma vez a população não seja enganada e que seja falado. Esse dinheiro já vem há muitos anos e pior é isso não. Olha o que acontece no governo atual, gente. Tinha 22 ministérios, hoje são 39. Com o maior respeito, eu não gosto de entrar nessa discussão, mas quando fala que está, eu hoje mesmo na notícia, que foi criado praticamente mais de um ministério no governo Lula, que é para a Janja deitar e rolar. Me parece mais de 100 funcionários. Isso é uma vergonha, gente, é um verdadeiro absurdo. Esse assunto de gasto eu gostaria de falar depois, gente. O Brasil, eu falo com toda sinceridade, com toda honestidade, eu não vejo não tenho nenhuma esperança de eu, embora mesmo com meus quase 1000 meses de vida, eu, sinceramente, não só eu, muitos jovens aí ainda, né, muitas pessoas com 40, 50 anos, eu acredito, acho muito difícil em ver um Brasil, aquele Brasil que nós sempre sonhamos, né? Um Brasil rico, um Brasil que tem tudo, mas falta uma coisa, falta gestão. Essa que é a grande verdade. Sem dúvida, Vitor. Eu acho que a parte mais importante desse vídeo do Gilson no final ele fala sobre que, na verdade, é óbvio que é importante, tá, gente? Eu não tô querendo tirar aqui a importância do projeto. Eu acho que já era pra ter acontecido há muito tempo. Só que a questão que o brasileiro não entende é que quanto mais você desconta todo esse déficit que o governo vai ter de arrecadação nos ricos, quem perde é o pobre. Porque quanto mais imposto, menos emprego gerado, menos empresas sendo criadas, menos pessoas querendo empreender e por aí vai. Então, a lógica econômica ela é muito simples e, infelizmente, isso não é passado. Então, paralelo a esse projeto, a Gleice e os líderes do governo já estão trabalhando a taxação dos super ricos, o que pode ser uma problemática econômica. O Brasil já está à beira de um colapso econômico e fiscal, porque esse é um governo que não tem responsabilidade econômica, não tem responsabilidade fiscal, e já se cogita, já se trabalha a taxação de super ricos, o que é um retrocesso sem precedentes, porque quem perde com isso é justamente as pessoas menos favorecidas. Só uma coisa que você chamou a atenção, um fato, Cauã, é que, eu vou falar de rico não, porque eu não sou rico, né? Eu sou uma pessoa trabalhadora, né? Tenho sim um patrimônio, mas não tenho dinheiro, assim, de forma nenhuma para poder. O que eu tenho é crédito, tá certo? E com isso eu tenho hoje, na área rural, eu tenho uma atividade que eu só tenho 60 empregados. Você imagina só, você sabe o que eu gasto hoje com folha de pagamentos? Mais de 150 mil reais por mês, tá certo? Olha o que eu contribuo para uma região, que são 60 empregados, que não são só 60. É capaz, se você for olhar indiretamente, é mais uns 40 ou 50 ou 60 aí. Olha a condição que eu dou para esses empregados, não é isso? Então, esse aqui é o grande problema no Brasil. Então, quanto mais você tira a condição de uma pessoa que tem a condição de trabalhar e que tem uma renda melhor, tá, que tem esse espírito de investir, está aumentando vamos dizer assim, a parte aí de área social. É o que eu faço na minha fazenda, não é isso? E que não tem mão de obra. Não tem esse problema ainda, que entra um problema seríssimo da Bolsa Família. Isso é uma gravidade que vocês não podem imaginar o que vai acontecer no futuro se continuar dessa forma que está aí. E não é o problema só agora, que o problema é de você praticamente viciar um filho ou um neto daquele que recebe esmola constantemente, não é isso? E esse neto ou filho costuma viver da miséria, da pobreza. Esse é que é o problema no Brasil. Esse aqui é o grande problema, não é isso? Mas é isso aí. E criou-se no brasileiro a cultura, a ideia de que o inimigo do pobre é o rico. Na verdade, o inimigo do pobre é o político vagabundo que rouba. Agora a gente vai trazer um pouco um assunto que está à tona nas últimas semanas, nos últimos meses, sendo muito debatido, amplamente debatido. E a gente teve, eu considero uma derrota, Vitor, a indicação do Paulinho da Força como relator da anistia. A gente vai trazer um vídeo que fala sobre o Paulinho da Força e a relação política que ele tem já
com alguns outros políticos. Saiba agora o que o relator do projeto que deveria ser da anistia, Paulinho da Força, o que ele tem a ver com o rombo bilionário do INSS. Porque essa relação a mídia está escondendo. Vamos aos fatos. Uma ONG chamada Conafer, que se diz representante de indígenas, quilombolas, agricultores, montou o esquema para roubar os mais vulneráveis. Eles usam essas pessoas para fazer uma associação com o INSS para auferir desconto de cada uma delas, sem o consentimento. As vítimas, os mais pobres, indígenas, idosos, pessoas que mal sabem ler um contrato. E quando foi que esse esquema explodiu? Os números do TCU são claríssimos. A arrecadação dessa ONG saltou de 54 milhões em 2021 para mais de 200 milhões em 2023. Um crescimento de 270% no governo de Lula da Silva, que retomou e expandiu os convênios que facilitou a vida dessa turma. Eles transformaram o benefício social, o dinheiro do pão do aposentado, em fonte de lucro para uma entidade absolutamente suspeita. Agora vem a conexão que a grande mídia não vai te mostrar. Quem é um dos fundadores dessa ONG? Da Conafer. Justamente o deputado Paulinho da Força. Exatamente. O mesmo deputado que foi escolhido pelo sistema para ser o relator do projeto da anistia, que desfigurou o projeto inicial e inventou agora uma dosimetria. E assim, garantindo que os presos políticos continuem na cadeia por um crime que não cometeram e que o Brasil não seja pacificado. Dá para perceber a engrenagem? Um dos fundadores da ONG que rouba aposentado é o mesmo escolhido pelo sistema que sabota a anistia. É a mesma turma, o mesmo sistema, agindo em diferentes frentes para se manter no poder. E o pior de tudo é que esse roubo bilionário do INSS não é um caso isolado. Por trás de tudo isso tem os mesmos atores que criaram o Mensalão, o Petrolão e que agora montaram esse esquema que explodiu no governo do PT, o roubo dos aposentados. De fato, o Alckmin estava certo quando ele disse que aquela turma queria voltar à cena do crime. E por que exploram os indígenas de forma tão cruel? Por que é que esse time é contra o marco temporal? A resposta é o método. Eles precisam manter o índio na miséria. Eles precisam que o índio continue não sendo dono da sua terra, não podendo explorá-la, porque assim o indígena continua pobre e assim continua sendo refém dessa turma. Para eles isso é só um número, não são pessoas. Então é só um número para justificar a existência dessas ONGs e para arrecadar bilhões que quase nunca chegam na ponta. A miséria do indígena é o lucro da ONG, o roubo no INSS, a sabotagem no projeto da anistia e a luta contra o marco temporal não são fatos isolados. Eles são peças da mesma máquina, uma máquina que precisa da miséria para sobreviver e de reféns para justificar o seu poder. Sou Márcio Bittar, senador pelo Acre, cresci na verdadeira Amazônia e conheço o sofrimento da nossa gente, que vive sendo explorada. Iremos até o final com a investigação do rombo bilionário dos vulneráveis aposentados do INSS e continuarei lutando para libertar o povo da Amazônia das garras dessas ONGs. Siga meu perfil e compartilhe esse vídeo. Um abraço, fiquem com Deus. Bem, Márcio foi colega também, meu colega na Câmara de Deputados, no período que eu estava como deputado federal, né? Muito bem. E hoje é tão difícil você até fazer comentário a respeito desses assuntos, sabe por quê? Porque o Brasil é isso, gente. Os poderes nossos é isso aí que você está vendo. Você vai de um lado, você vai na presidência da Câmara, tem um presidente com uma série de ameaças em razão da sua família, em razão do seu histórico. Você vai no Senado, para minha tristeza, que fui também colega meu, o Davi, que na época do PFL dos Democratas, que eu conheci, que eu reunia, que eu jantava com ele, eu nunca ouvi nenhum gesto do Davi que fosse por esse lado de dar cobertura para um governo com tantos problemas como tem o governo do PT, não é isso? E com isso, o que acontece com o país? Você vai pôr na mão de um relator, um deputado, que eu também conheço, que foi colega também nosso, não é isso? Que tem uma história também não muito boa. Eu não quero entrar nisso, porque eu não tenho acesso a esses documentos, mas eu sei que todos aqueles que movimentaram para poder tomar essa posição, que foram escolhidos para reunir, todos eles têm problemas no judiciário.
não é isso? Tiveram problemas ou que tiveram seus processos de uma forma arquivada sem aprofundar ou até mesmo sem nenhuma responsabilidade e dando prejuízo para o nosso país. Essa que é a verdade. Então é muito triste, gente. O Brasil, por isso é que eu falo, nós estamos numa situação que, como vai ser difícil, onde tem uma população que não sabe o que quer. Uma população que não reconhece aquelas pessoas de bem que são sérias para continuar defendendo a transparência, a seriedade, que possam realmente dar uma condição melhor para o país. Você pega um Congresso Nacional que hoje, com esses recursos praticamente enormes, aí de valores, mais de 50 milhões por ano para cada deputado, mais de 50 milhões para cada deputado, é quase que impossível não reeleger um deputado federal. Com isso, você não faz aquela oxigenação no poder legislativo no Congresso Nacional. É quase que impossível acontecer isso. Porque a população não toma conhecimento de nada. A população não quer saber de nada disso. A população hoje quer saber de quê? É futebol. É carnaval que vai acontecer em fevereiro. A população, pra vocês terem ideia, olha os absurdos que acontecem hoje nas universidades nossas, nas faculdades nossas, onde põem seus filhos lá dentro. Olha que vê um filho passando ao federal, ficam felizes, mas não sabe o que acontece lá dentro. O que tem mostrado hoje, a bagunça, a baderna, o lixo que é uma faculdade, com exceções, não estou generalizando, tem muito professor bom, sim, não estou falando que são todos, não, mas é uma vergonha o que tem se mostrado aí através das redes sociais, em vários estados, né? Chegar a ponto de um determinado estado, ir para o Rio Grande do Sul, e ter uma faculdade de veterinários para os sem terra. Imagine só que ponto nós chegamos. Não é pelas notas que esse aluno passa, não é isso? Então é um negócio vergonhoso, gente. Então o Brasil, acho que é isso, o Márcio Bittar chama atenção para isso. E uma coisa é certa, gente. É triste demais, muito triste, você saber que nós temos aí talvez umas quase 300 pessoas que foram condenadas, tá certo? Sem ter cometido nenhum crime. Poderiam até receber penas, mas não da forma que foi que aconteceu. Primeiro, jamais poderia ser julgados naquela instância. Tá certo? Jamais poderia ter acontecido isso. Teria que ser julgado uma outra. Tá certo? Não em Brasília, não pelo Supremo, onde não tem direito de defesa. Tem condenados ali que estavam tirando foto e tomaram 12 anos de cadeia. Não houve ali realmente apuração de quem é quem quebrou, quem não quebrou. Todo mundo foi a mesma coisa, não é isso? E vem aí também o nosso ex-presidente, que foi uma das pessoas mais íntegras, mais corretas, está sendo honesto e que tanto fez com o Brasil, principalmente para acabar com a roubalheira. Não é isso? Fazendo um enxugamento na máquina, essas coisas todas. Mas o Brasil é isso, e só mesmo nosso Deus, né, nosso protetor divino Espírito Santo, que uma tentativa de mudar a cabeça dos brasileiros. Enquanto não mudar, não tem jeito. E pode chegar num ponto de ficar insustentável. O Brasil pode entrar num buraco aí, porque nós exportamos praticamente, né, não produtos industrializados. A balança nossa praticamente ela vive muito de commodities, né? Isso, ela vende minério, ela vende a soja em grão, ela vende o milho, ela vende aí frutas, tá certo? Embora tenha até que laranja, frutas já pronto, mas mesmo assim com problemas, não é isso? Mas então nós podemos chegar num momento aí que os países estão procurando outras regiões para poder ser abastecidas também. E pode chegar num momento que eu não sei o que vai ser do país, não. Vitor, eu acho que o mais preocupante, e reitero aqui, sempre tenho dito isso, o senhor falou aí de questão de universidade, interferência, é óbvio que a gente tem vários problemas políticos acontecendo ao mesmo tempo, desastres no poder judiciário, principalmente na última instância, e tudo isso nos preocupa. Mas eu reitero o que eu tenho dito há muito tempo. Se nós não começarmos uma transformação que vem de casa, a gente nunca vai conseguir alcançar um objetivo de um Brasil melhor, de um futuro melhor, se a gente não faz nosso dever de casa com os nossos, com os que convivem com a gente, com os que estão nos nossos meios, seja no trabalho, seja onde for. Eu acho que a gente precisa desenvolver
realmente ir propagar as informações de maneira correta, de maneira verdadeira para os nossos, cuidar dos nossos, transmitir valores e princípios para os nossos, e dessa forma a gente vai evoluindo com o tempo, porque essa guerra, para além de política, ela é cultural. A gente vai tratar aqui, Vitor, de uma coisa que eu fiquei de cara quando eu vi a entrevista. O ministro da Defesa do Lula afirmou em entrevista que, pra vocês terem ideia, as Forças Armadas Brasileiras não têm poderio bélico de armamento para um mês. Eu confesso que eu fiquei impressionado com isso. O Marcos vai soltar aí pra gente o vídeo onde ele relata esse assunto. Uma outra informação, e essa é muito importante, viu? O ministro da Defesa, José Múcio, ele fez um discurso muito duro na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado nesta terça. Ele expôs a falta de estrutura e recursos das Forças Armadas, afirmando que as restrições são tão severas que ameaçam a soberania nacional. Aos senadores, o ministro revelou que o Brasil não tem o mínimo de infraestrutura bélica para manter um conflito com nenhum país que seja, pois está faltando combustível e peças e um estoque de apenas 30 dias de munição. Múcio pediu ajuda aos parlamentares, afirmando que o orçamento da defesa não pode depender do humor da política, pois isso, segundo ele, é perigosíssimo para a democracia. Pois bem, também o Zé Múcio, ministro, foi colega nosso, uma pessoa que eu tinha um respeito, um carinho muito grande, né? E chegamos por diversas vezes reunir, tive várias reuniões com o Zé Múcio, né? Até mesmo naquela ocasião muito inexperiente ainda, e sinceramente até praticamente meus 2 mandatos, a minha experiência é muito grande, né? Que acaba você entrando numa casa, para mim quando você não participa de nada, nem outros, só no executivo, você tem às vezes muita dificuldade. Não só eu, mas outras pessoas também muito mais. Então é verdade que falam que um cara, para poder entender um pouco o que é o Congresso, tem que ter pelo menos 2 ou 3 mandatos, né? Vai começar a respirar lá dentro, mas tudo bem. Mas o Zé Múcio foi uma pessoa que eu fiz amizade com ele também, uma pessoa que em qualquer lugar que ele estiver, se eu chegar perto dele, ele mexe comigo, né? Me reconhece, né? Em razão desse relacionamento que eu tinha com ele. Ele já tinha sido do PFL antes, não na época que eu estava como deputado, mas quando eu estive lá com ele, ele era do PMDB, não é isso? Pois bem. Mas o Zé Múcio fala uma coisa aí, de uma importância, e que eu posso garantir assim, 90% ou 95% da população brasileira não sabe o que é isso. Não prioriza isso. Tá certo? Você imagina só, o ministro Zé Múcio fala que as Forças Armadas não têm munição, não têm condições para, se tiver uma guerra, uma revolução, para 30 dias. Aí tem uma coisa. Mas para aquele show do Rio de Janeiro, lá, como é que é Lapalosa, né? Lollapalooza. Lollapalooza, esse nome até não coisa. Para esse negócio agora que vai ter de meio ambiente, tem. Para o carnaval, tem. Para a Lei Rouanet, tem 18 ou 20 bilhões de reais. Para divulgar a mentirada que é do governo, tem. Mas falta para a defesa, falta recurso para a educação, falta para a saúde. Isso é que é mais triste ainda, que é mais revoltante. Aí eu pergunto, e esses comandantes das Forças Armadas, qual o comprometimento deles com isso? E se eles teriam que estar levando ao conhecimento da população brasileira essa situação? Por que eles ficam calados? Eles estão que nem a nossa mídia. Será que tem alguma coisa por trás disso? Que eles não se manifestam? Só pode ser. Que o ministro dá uma declaração dessa. Mas e o general que comanda o nosso exército, a marinha, a aviação? Agora, para andar com Lula e com a Janja, tem. Então, gente, é tão triste isso. E que é triste, sabe o que é? Que se você perguntar
para 90, não vou falar 95, não, eu vou arriscar falar que 99% da população brasileira não sabe o que é Forças Armadas e o que é preciso. Se eles estão passando fome, se não estão passando fome. Se eles têm uma bala para 30 dias, você não tem uma bala para enfrentar um movimento por 30 dias. E aí, para completar, quando é um governo totalmente desmoralizado, como é esse do Lula, o ministro dá uma declaração dessa. Se fosse um governo sério, a primeira coisa seria na segunda-feira uma carta de demissão. Porque está mostrando que é o Brasil. Mas não é não, ele não tem moral para fazer isso. O Zé Múcio já pediu para sair. Eles não deixam. E fica desmoralizado. E ninguém comentou sobre isso. Então, se fosse um governo sério, se fosse um presidente que não tivesse bem da cuca, no dia seguinte, está aqui, ô Zé, quero te agradecer, você já pediu para sair mesmo, muito obrigado. E punha um Zé Banana qualquer, como tem vários ministros lá com problemas sérios na justiça. Essa que é a grande verdade, não é isso? Com toda certeza, Vitor. Eu não tenho dúvida que 95% para mais da população brasileira não tem ciência da necessidade de estrutura de uma Força Armada e muito menos do que está acontecendo na Força Armada. Né? Acho que essa informação sequer chegou no Jornal Nacional da Vida. No Jornal Nacional chega de tudo, gente. Falam do Bolsonaro todos os dias, mesmo Bolsonaro não sendo político e presidente mais. Mas não falam do desastre, de um desastre como esse. A gente vai trazer agora um vídeo falando um pouco de história do Brasil e de como que isso vem de encontro a hoje, né? É sempre um discurso de democracia, mas que no final a intenção vem acompanhada de uma intenção de ditadura, que é o que a gente já fala aqui há bastante tempo, Vitor, que é a tal ditadura do proletariado. É um discurso de democracia, precisamos defender a democracia, mas que no final a intenção final é a ditadura. E o Marcos vai soltar esse vídeo pra gente aí. Todos os principais ex-guerrilheiros que se lançam na luta política costumam dizer que estavam lutando pela democracia. Eu não tenho condições de dizer isso. Eu estava lutando contra uma ditadura militar, mas se você examinar o programa político que nos movia naquele momento, era voltado para uma ditadura do proletariado. Então você não pode voltar atrás, corrigir o seu passado e dizer, olha, naquele momento eu estava lutando pela democracia. Havia muita gente lutando pela democracia no Brasil, mas não especificamente os grupos armados que tinham como programa esse processo de chegada a uma ditadura do proletariado. É a primeira grande visão do passado. Tá? É um primeiro ponto de separação do passado. Não. A luta armada, naquele período, não estava visando a democracia, pelo menos no seu programa. Né? E aí ficou na vanguarda do movimento, aí já um movimento não mais estudantil, um movimento social de tomada do poder, é isso que nós queríamos, e transformação daquilo em socialismo. E que nós não éramos exatamente contra a ditadura, nós éramos contra a ditadura militar burguesa, mas nós éramos a favor da ditadura do proletariado. Isso ninguém diz, mas tem que dizer, faz parte da nossa história. Eu só tive uma organização na vida, Dissidência Comunista da Guanabara. Nunca mudei, nunca saí dela, nunca entrei em outra. O nosso primeiro grande erro, a gente fez uma conferência em abril de 69, para mudar a linha política de 67, que era uma linha pacifista, muito influenciada pelo Partidão ainda, nós tínhamos acabado de sair do Partidão em 67. Aí, em abril de 69, antes do sequestro do embaixador americano, a gente muda a linha. E quem escreve essa linha sou eu e o Franklin Martins. Gente, é que eu falo, a história nossa é uma história mentirosa, tá certo? Essa que é a verdade, é uma mentira só, uma mentira, e quem faz essa mentirada toda, quem que é? A nossa mídia. Sabe por que eu falo isso? Sabe quem mais ajudou a tomada, a mudança de governo?
para não ser comunista, para não ser um país que estaria aí acompanhando, ou melhor, tendo total participação, o comando do PT, não de Lula, vamos dizer assim, Lula, da Dilma, não é isso? O Lula até que parece que não foi na linha de frente, não. Era o Zé Disseu, era o Zé Genuíno, a Dilma, tá certo? Essas pessoas todas. É com apoio total da China, é com apoio total de Cuba, não é isso? Muito bem. Então, aí vocês estão vendo aqui, quem falou isso? Gabeira, que também foi meu colega na Câmara dos Deputados. E já com um outro discurso. Totalmente, o Gabeira hoje é uma pessoa completamente... Ele não apoia isso aí. Se antes ele apoiasse, ele estaria no governo, com certeza. Que é uma das pessoas que mais conhecimento dessa área ambiental, que mais defendia a parte do meio ambiente, sempre foi um grande defensor desse lado aí, e de direitos humanos. Então ele não foi nem chamado mais, não é isso? Mas fala a verdade. E a mídia continua mentindo, falando a respeito de Revolução de 64, Revolução de 64, mostrando que os militares naquela ocasião era o fim do mundo, muito pelo contrário. Eles evitaram que o país tivesse consequências incalculáveis. Imagine só se tivesse implantado essa ditadura do proletariado no Brasil, quantas mortes teriam acontecido. Não seriam perto de 300, não. Com certeza, igual Cuba, 3, 4, 5 mil, com outros lugares 100 mil, 150 mil, 200, 1 milhão de pessoas. Essa é que é a verdade. Mas não aconteceu. Graças a quem? Aos militares. Infelizmente é verdade. Não é não? Então isso aí, gente, é difícil porque eu tenho vários amigos meus que são de esquerda, mas que eles até hoje não conseguiram entender isso. Ou eles não querem ouvir essa a realidade, conhecer o que aconteceu no Brasil. Agora, não é eu que estou falando isso, não, que eu não participava desses grupos, não. Nunca participei, graças a Deus. Eu era um simples funcionário do Banco Mercantil e é um ano de calça curta ainda, não é isso? Mas o sindicato dos bancos tinha uma força tremenda nessa ocasião. Era banco sendo invadido, banco sendo saqueado, os embaixadores sendo sequestrados, tá certo? Roubos a casa, mansões de governador de estado, como o caso do Adhemar de Barros, que a Dilma esteve lá para roubar, me parece, não é isso? Então acho que é isso aí, gente. Então, mais uma vez, tanto o Gabeira, mas essa mulher, que me parece que o nome dela é Vânia ou Wanda, tá certo? Mostram aí, e estão vivos para poder mostrar para a população o que aconteceu em 64. Não essa história mentirosa que é pregada hoje por toda a imprensa brasileira, ou quase toda a imprensa brasileira. E os militares, infelizmente, eles têm essa pecha até hoje, que eles são os grandes responsáveis pelo atraso do Brasil. Mentira! Tem nada disso. Eles nos salvaram de uma ditadura do proletariado. A ditadura com a participação dos militares foi boa? Não, posso concordar que não foi. Podia ter avançado muito mais. Tive pessoas amigas minhas que foram perseguidas. No meu caso aqui do Dazinho, que era um religioso, era o Sebastião Fabiano. Não está certo aqui em Nova Lima. Isso aconteceu em Nova Lima. Nós tivemos um grande nome, um grande brasileiro, que foi Juscelino Kubitschek. Não é isso? Tudo bem, não é isso? Mas, infelizmente, tem uma grande parte que realmente eles estavam a fim de acabar com o país nosso. Pode ter certeza disso. Nós não teríamos hoje um agro no tamanho que nós temos no Brasil hoje, com essa representatividade que tem nas nossas balanças comerciais. Com certeza não teria. Isso é absoluta certeza. E ninguém é capaz de falar isso. Agora, o Vitor, um cidadão simples, que teve alguma oportunidade, com muita humildade, eu pego essas pessoas, a fala dessas pessoas, para as pessoas não me questionarem, sabe o que é? Porque não é eu que estou falando isso, não. Não é o Vitor que está falando isso, não. É o Gabeira. É a Wanda, ou Vânia, não sei o nome dela. Ela me parece que o Zé Jorge, lá de São Paulo, que foi candidata a vice-presidente da República. Essas pessoas que fizeram parte do movimento. Fizeram parte do movimento. Não está certo? E pior ainda, né? Essas pessoas recebem pensão do brasileiro. Uns recebem 30, uns recebem 20, uns recebem 10, 12. É uma vergonha, gente. É um absurdo. O Brasil é um povo que, pelo amor de Deus, é omisso e
em determinados momentos, covardes. A palavra certa é essa. Sem dúvida alguma, Vitor. Ô, gente, isso deveria ser propagado em rede nacional para que não sobrasse dúvida sobre ditadura militar e a relação da ditadura militar com a ameaça comunista que o Brasil vivia. Comprovado. Comprovado. Ameaça, para que tentaram fazer, né? Não é isso Então, que aconteceu agora não, do golpe, não. Naquela ocasião pegaram em arma. Agora não temos nada É uma questão disso. completamente diferente. É uma questão completamente diferente. Há um abismo na diferença entre uma outra situação coisa, e outra. Todos esses assassinos, vamos dizer assim, que mataram gente, assaltaram, roubaram, não é isso? Todos eles foram anistiados. Agora, quem nunca fez nada, que estava com a Bíblia debaixo de baixo, condenado a 12, 14, 15, um presidente da República que tem uma história transparente, séria, correta, com todas as dificuldades em razão da pandemia, está aí, com 22 anos de cadeia, não é isso? Chega a ser ilógico, gente. É assim, impressionante o que acontece no Brasil, né? E a gente está falando aqui de um discurso de pessoas que fizeram parte do movimento, das pessoas que realmente participaram ativamente daquele movimento e que sabiam da intenção que eles tinham. No tanto que eles deixam claro, olha, a gente era até contra a ditadura militar, mas falar que a gente era contra uma ditadura no geral, não, porque a gente defendia a ditadura do proletariado. Então, é mais comprovado que isso é impossível, porque a gente está falando de pessoas que fizeram parte do movimento e falam com propriedade sobre isso. A gente vai trazer agora um vídeo da Índia, a deputada estadual no Rio de Janeiro, uma mulher que eu admiro bastante pela sinceridade nas falas. Salvo engano, o marido dela também é vereador lá no Rio, mas eles não são políticos, não tem histórico político nenhum. É o primeiro mandato dos dois, se eu não me engano. Dela eu sei que é o primeiro mandato. Nunca tiveram histórico político nenhum. E ela traz um vídeo bem sucinto sobre o que o Brasil vive hoje. E a gente tem que parar de extremismo. Eu acho que defender coisas que são normais virou coisa de extremista. E a gente não pode permitir com que isso se normalize. Então ela fala sobre isso no vídeo. O Marcos vai soltar aí pra gente esse vídeo. Parem de chamar pessoas normais de extrema direita. Nós somos conservadores, sim, nós somos direita. Mas em qualquer extremo é ruim. Agora, olha que ponto que vocês estão quando a gente discorda de vocês. Eu sou uma pessoa que digo que homem é homem, mulher é mulher. Eu sou considerada extrema direita por essa fala. Eu defendo que o trans, né, porque não... presta atenção, não é mulher trans nem homem trans. É o trans e a trans, porque mulher... Papai do Céu só fez um, e o homem Papai do Céu só fez um. O trans e a trans tinham que ter sua própria categoria no esporte. Essa minha fala, esse meu projeto de lei é considerado extrema-direita. Eu vou falar que não pode homem no banheiro feminino, eu sou considerado extrema-direita. Eu vou falar que você tem que respeitar a Igreja Católica e não empurrar a goela abaixo que um casamento gay seja feito lá dentro, eu sou considerado extrema-direita. Respeite os lugares para ser respeitado. Eu estudei no colégio salesiano, no colégio católico. Aí tu quer chegar lá e impor o que tu acredita. Que o homem pode vestir de mulher, né? A criança, que ela pode cupir-se, que ela... se você não gosta daquele colégio, você procure outro. E não tente empurrar a goela abaixo. E por conta de atitudes dessas, de defender o normal, eu sou considerado extremista. Direita extremista. Ai, porque cadê a liberdade? Porque estão demitindo todo mundo que é esquerda, todo mundo que ficou feliz com a morte do Charlie Kirk. Você já ouviu falar em empresa privada, o que significa? O dono, ele decide quem vai trabalhar, porque ali não é pra fazer caridade. Aí tu acha que eu, como patroa, eu vou querer alguém trabalhando comigo que acha que eu sou o câncer do mundo, que o empresário ele deveria morrer, deixar de existir? Tu acha que eu vou querer alguém trabalhando comigo que não compactua nada com a minha ideologia? São escolhas que eu faço pra minha empresa, pra minha casa. E você tem 2 trabalhos, ficar puto e desficar. Porque sabe quem tá dominando o mundo real? São as pessoas conservadoras, que gostam de trabalhar, que gostam de gerar riqueza, que gostam de ter um cartão realmente para gastar no capitalismo. Então, se você continua com esse seu pensamento, que o câncer do mundo são os capitalistas, eu só lamento, você vai continuar trabalhando para os conservadores, porque nós vamos dominar novamente o mundo. Devia ter pelo menos 70% dos políticos brasileiros devia ter a coragem que essa deputada estadual do Rio de Janeiro fala. E que eu, às vezes, eu tenho também essa coragem, às vezes não tenho essa coragem. E eu não tenho mandato, eu não tenho mais. Quando eu estava como deputado, também não tinha apoio, né?
como hoje eu não tenho, né? E tenho a coragem de estar mostrando essas coisas de uma forma correta, gente. Não estou aqui para poder, tá certo, agredir ninguém, pra discordar. Tem pessoas, amigas minhas, que eu relaciono bem com elas, que elas defendem. Pessoas que me veem como um extremista da direita. Que extremo sou eu? E só fiz o bem até hoje. Hein? Construir escolas, trazer Cefet para Nova Lima, tentar trazer escola cívico-militar para Nova Lima, e não consegui. Por quê? Porque o governador de estado, naquela ocasião, impediu. Porque impediu a polícia militar, o comandante, de avançar com esse projeto. Não sei por quê. Naquela ocasião eu tinha uma outra visão. Hoje passou a ter diferente. E falo isso, tem provas disso, né? Não falo isso por falar. Tinha um capitão da Marinha, no setor da Marinha aqui em Belo Horizonte, que estava dando todo o apoio para fazer isso em Nova Lima. Nós tínhamos aqui, no meu governo, tinha um secretário meu que era da Marinha também, foi uma das pessoas que eu estive com ele, tá certo? Com ele em Belo Horizonte, tentando trazer a escola civil-militar para Nova Lima. A população não interessa. Peraí, não aceita. Peraí, por que a população não aceita? Professores? Ninguém é obrigado, não. Nós íamos fazer uma escola, abrir vagas, e as famílias que tivessem interesse, de uma forma democrática, livre, iriam lá simplesmente se inscrever, sabendo que ali tinha um regulamento, disciplina, respeito, tá certo? Postura. Então é isso aí, ninguém seria obrigado a matricular, não. Então, por isso eu sou extrema-direita? Não. Porque eu defendo, porque eu trabalho até hoje com meus 83 anos de idade, eu não tenho o direito de poder falar, de poder mostrar aquilo que eu vejo, como essa mulher, essa índia, que é deputada... Falar o que é fato, gente. Hein? É falar o que é fato. Falar ué. Tá certo? Ué, eu respeito todo mundo, cada um vive a sua vida, eu não posso entrar na vida de ninguém. Tá certo? Eu tenho uma linha agora, eu tenho o direito de poder contestar. Eu tenho visto um vídeo aí de pessoas, problemas do racismo no Brasil, de pessoas negras. Tem um negócio assim que esses vídeos deviam ser todos eles, deviam ser mostrados para toda a população, para acabar com esse medo que está tendo no Brasil, essa divisão que tem no Brasil hoje. É gay, é lésbico, é negro, é não sei o quê, não sei o quê. Tem que acabar com isso, gente. Agora, ter respeito é outra coisa. Saber respeitar as pessoas é completamente diferente, não é isso? Então, parabéns para essa deputada estadual, né? E é uma pena que no Brasil 60% dos políticos brasileiros não tenham esse amor e essa condição de poder realmente expressar aquilo que ela sabe e que ela defende, né? Que é Deus, pátria e família, não é isso? Muito bem. Com certeza. Eu acho que eu não preciso nem mais comentar sobre isso. Eu já falei da minha admiração com a Índia há um tempo e a gente não pode... Eu acho que respeito é bom e todo mundo gosta. E a gente precisa... Nosso respeito precisa... Aliás, né? A nossa limitação é onde a do outro começa. Mas as pessoas defenderem aquilo que elas pensam de acordo com o que é fato, a gente não pode permitir com que isso seja extrema. Falei tal coisa, extrema direita. Virou uma taxação já. A gente não pode admitir que tal coisa aconteça. A gente vai trazer agora um vídeo da Sandra Chayo, que é uma empreendedora fantástica, criou uma marca, ela é judia, criou uma marca, aliás eu acompanho ela há um tempo, quando ela nem era conhecida nas redes sociais, que ela fez parte do Shark Tank Brasil durante um tempo. Criou uma marca feminina de roupa, etc. É uma empreendedora gigantesca hoje. A loja dela está espalhada no Brasil inteiro em shoppings aí. Mas ela fala... O marido dela é economista, tem uma propriedade gigantesca, trabalha no mercado financeiro há muito tempo. E ela também tem um entendimento muito grande a respeito. Mas por ser judia, ela vai falar sobre essa questão de Israel e etc. O Max vai soltar aí pra gente o vídeo. Mais uma máscara caiu. Angelina Jolie, a defensora dos direitos humanos, deixou claro que, mais uma vez, os direitos não são para todos. Na verdade, são para todos, menos para os judeus. Angelina, com seus 16 milhões de seguidores, voltou a falar sobre o conflito entre Israel e Palestina. Ela disse que muçulmanos e árabes não são terroristas, pedindo que o mundo se una contra Israel. Mas o que ela não teve coragem de mencionar, o massacre de mais de 1.200 israelenses no 7 de outubro, que iniciou essa guerra, onde mulheres, crianças, famílias inteiras
foram violentados e brutalmente assassinados. E ainda sequestraram 250 pessoas. E o pior, 59 reféns ainda continuam em Gaza, provavelmente sendo violentados, agredidos, torturados, morrendo de fome. Direitos humanitários, para eles, nada. Mas claro, falar sobre isso não traz engajamento, né? Melhor seguir o discurso do ódio, levantar, queimar bandeiras, isso traz engajamento. Ela fala de um povo sofrendo, mas se esquece de condenar o terror do Hamas. Ignora que esse povo só está em guerra por culpa deles mesmos, que elegeram o Hamas para governar Gaza. Onde estão as palavras de condenação para o uso de mulheres e crianças como escudos humanos e os estupros das mulheres judias? E não é só ela. Humanistas de plantão que defendem os direitos das mulheres ficaram caladinhas em relação às mulheres judias estupradas. Michelle Obama, que se vende como a defensora das mulheres e da humanidade, nenhuma palavra. A ONU foi criada com um propósito tão nobre que desvirtuou totalmente dos valores, dando voz para as ditaduras e o fanatismo. Ficar em cima do muro, se apoiar em um ativismo seletivo só enfraquece a luta pelos direitos de todos os humanos. Pedir que o mundo se una contra Israel é tão preconceituoso quanto pedir por uma Palestina livre. E a Palestina livre do Hamas é o mundo livre do fanatismo religioso que não reconhece o direito das mulheres. Será que a Angelina sabe que no Irã as meninas de 9 anos já podem se casar? Que mulheres não podem mostrar os seus rostos, não podem falar em público? Entre outros absurdos aí que no Oriente é normal e aqui no Ocidente a gente não consegue nem conceber. Parece que esse pessoal se esqueceu do 11 de setembro. Essa é uma guerra do fanatismo contra o Ocidente, contra o mundo como a gente conhece hoje. É bom elas acordarem antes que seja tarde demais. Tudo que começa com Israel não termina com Israel. Mais máscaras vão continuar caindo. E eu espero que muito em breve. Cada um pode expressar o que bem é que eu acabei de falar aqui agora, né? Eu sempre tive o cuidado das minhas falas, eu respeitar, mas pelo menos sabendo que é humano e que não é humano, que é desumano, né? Vamos dizer assim. Infelizmente a Angelina, ela, como mulher, parece que ela não acompanhou, ou melhor, ela não conhece a história do mundo, né? E que o papel do Hamas era aniquilar realmente todos os judeus. Isso aí estava Isso aí todos nós sabemos disso, ou melhor, todos nós não. Boa parte, um mínimo de população sabe disso, né? Aquilo que eu falei, né? A maior parte da população vê o galo cantar, mas não sabe de onde está cantando. Essa mulher não é possível. Uma mulher que é uma potência, uma empresária muito bem sucedida, e parece que o esposo dela é um cara também de um nível enorme, né? Uma pessoa, todas num poder aquisitivo espetacular. Com certeza eles vão ter que entrar nessa faixa do imposto de renda aí, em razão da riqueza que eles têm, não é isso? Que é justo, não é isso? Vamos discutir isso, né? Mas ela parte para um lado aí que é justamente da desordem, do fanatismo, tá certo? E até mesmo da mortandade de pessoas que acabam não tendo nada como aconteceu, né? Em Israel. Ainda bem que o presidente dos Estados Unidos conseguiu essa proeza, não é isso? Agora, esses dias, de conseguir, pelo menos, acabar com a guerra. Eu acho difícil de acontecer isso, porque esse pessoal, eles têm sede da morte, de matar pessoas, como aconteceu as torres, né, que foram praticamente por terroristas, pessoas que eram ligadas a esse pessoal, sem dúvida nenhuma, tem história com eles, né? Então eles não perdem, para eles a vida não vale nada, para eles o problema deles é destruir. Eles, se tiver uma casa com 50 famílias, eles sabem que o cara vai morrer, mas ele quer matar os 50, sem nenhum motivo. Como tem acontecido aí constantemente, a gente vê isso na mídia, a mídia mostrando essas coisas, né? Então é um negócio muito sério, vamos dizer assim, né? Muito sério mesmo, mas vamos pedir a Deus que o mundo tome um outro rumo, né? E então aguardar isso, não é isso?
Com certeza, Vitor. Eu sou um admirador da Sandra há um tempo já, e não por ela ser judia, mas ela sempre teve no Shark Tank mesmo, que é o programa, pra quem não sabe, Shark Tank é um programa de investimento onde empreendedores novos levam seus negócios lá. E a Sandra é uma das investidoras, uma das pessoas que escutam o negócio e se achar atraente, ela vai investir naquele negócio para potencializar aquele negócio, tendo uma parte do negócio. Mas pela franqueza frente às questões, quando eram tratadas questões de raça, de questão racial, ela sempre intervinha de maneira muito firme e veemente, sem questões políticas alguma, sem ter ligação política nenhuma com ninguém, mas de maneira muito coerente, muito verdadeira. Vitor, para fechar, a gente vai trazer aqui uma entrevista tratando sobre o roubo dos mais médicos e por que isso não foi tratado, dada a gravidade da coisa, isso não foi tratado no Brasil até hoje. É realmente impressionante. E o Marcos vai soltar aí pra gente o vídeo. No primeiro ano do Mais Médico no governo Dilma foram 1 bilhão e 600 milhões de dólares que foram transferidos para a ditadura cubana. Essa turma que estava no Brasil ralando, no interior, no Brasil profundo sobretudo, eles recebiam 10% desse valor. É um escândalo que o Brasil tenha produzido isso, tenha financiado isso, e que até hoje é algo que os responsáveis não foram punidos. Essa porrada aqui, essa pancada aí do governo americano é a primeira reprimenda. Mas, veja bem, se vocês forem ver, quem fazia essa cruzeta? A OPAS. E a OPAS, ela é um braço da Organização Pan-Americana da Saúde que está lá em Washington. Você vai na organização lá, tem um monte de brasileiro que trabalhava aqui no Ministério que agora trabalha lá. Bem, 1 bilhão e 600 milhões de dólares que foram transferidos para Cuba, e as pessoas que estavam trabalhando aqui no Brasil, eles não tinham direito de sair da cidade, de usar a internet, de não comunicar com ninguém, e se tivesse qualquer tentativa, as famílias lá em Cuba seriam punidas. Por que eu falo isso? Eu estava como deputado federal lá em Brasília. Na sala de liderança dos democratas, ali esteve uma cubana médica foragida. Ela ficou hospedada dentro dessa sala, usando um banheiro, muito coisa, e fizemos uma cama para ela lá dentro, fizemos dar um colchão ela lá dentro, porque a Polícia Federal não pode entrar no Congresso Nacional, não pode invadir, tá certo? À espera de asilo. E ela contando a história do que acontecia em Cuba. E aí é que eu falo com vocês, olha o Brasil, o que é o Brasil, gente? Que dia que a mídia mostrou isso e continuasse mostrando e criticando? Qual foi a providência que foi tomada sobre esse escândalo? Um brasileiro que tem uma empresazinha pequena, se ele contrata um empregado, ou o próprio governo municipal ou estadual, ele tem que pagar, ele tem que contribuir com a União, com os encargos sociais. Esse pessoal veio de Cuba para cá e ficou 2 ou 3 anos aqui, ou 4, não sei, tá certo? Simplesmente sem nenhum. O dinheiro, ele recebia, me parece, R$2.000. 2.000, não é dólares, não. E o restante era transferido para Cuba, que dava um valorzinho pequeno de 1 bilhão e 200 milhões de reais por ano. Pra vocês terem uma ideia. O Brasil tem jeito, gente. Vamos ser muito honestos. Mas isso não é agora que está acontecendo, não. E aí é pior de tudo isso, sabe o que é? Aí entra um presidente da República totalmente livre, independente. Aí o que acontece com ele? Eles correm com ele. Eles prendem ele. É o preço que paga por remar contra o sistema. A mídia silencia. A mídia, ao contrário, ela nem silencia. Ela quer mostrar o que não é verdade. É muito triste, é muito revoltante. E olha, gente, eu não sei o que vai ser. Como tenho repetido várias vezes, vou repetir mais uma vez.
pobre desse país, tão rico, tão belo, mas infelizmente aquele que De Gaulle dizia, esse país nunca e dificilmente vai ser sério, porque nós não sabemos escolher, nós escolhemos mal, pessoas que aprontam, que roubam, que desviam, que fazem de tudo, a população não está nem aí, acha que é bom, está caindo um din-dinzinho no bolso deles, pequeno, não é isso? Então, o Brasil é isso aí, gente. No mais, antes de terminar, eu fiz um comentário aqui, comecei a comentar sobre escola cívico-militar. Eu vi uma matéria esses dias de um vereador, ele reunido da prefeitura, me parece com a prefeita em exercício, não é isso? Eu torço para que se concretize essa escola. Vocês podem ter certeza disso. Não uma escola só. Que ao ser instalada uma escola, eu tenho certeza absoluta que vão ter famílias e mais famílias que vão querer tirar os seus filhos da escola, que o aluno entra lá sem saber respeitar um diretor, uma professora, ele vai ser diferenciado na nossa sociedade. Então, como eu falo com vocês, gente, aquilo que é bom para Nova Lima, eu tenho obrigação de torcer. Sinto não poder ajudar em nada, que eu sou carta fora do baralho, mas eu torço e rezo para que Nova Lima, não só Nova Lima, mas que fosse instalado em Minas Gerais, nos 853 municípios, se fosse instalado pelo menos umas 300 escolas cívico-militares, sem obrigar, dando o direito aos pais poder realmente escolher ou a escola que é comandada pelo município ou a escola que é dirigida com um regime pouco diferente, onde ali sim, ali tem formação, que é Deus, pátria e família, que é o principal para um país avançar, um país crescer e um cidadão, principalmente, defender as nossas cores. Essa que é a verdade. Então, no mais, parabéns, né? E uma boa noite, um grande abraço, um beijo no coração de todas as mulheres e um tapinha na testa dos marmanjos. Muito obrigado. Boa noite, pessoal. Obrigado. Até a próxima.